Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Estou às suas ordens. Bom, abençoados queridos, muito obrigado a todos aqueles que nos seguem nas diversas redes sociais. Bom, se você quiser fazer parte da nossa lista de contato que nós temos lá no WhatsApp, é só me procurar, tá? Mas esse número aí, vocês não vão conseguir falar comigo, que é um número somente para o WhatsApp, tá legal? Lá você pode marcar, eu te passo o número meu particular, e aí, se for o caso, a gente bate um papo, tá? Mas eu peço a vocês paciência. Mas se você quiser fazer parte da nossa lista de contato e através desta lista você receber as informações de tudo o que acontece na Graça Pura, é só me acionar aí no WhatsApp que eu terei o prazer de falar com vocês. E claro, ali a gente bate papo, a gente tira dúvida. Então, se você quiser, tá bom? Adiciona aí no seu WhatsApp, faça parte aí da família dos mais chegados, né? Porque tem aqueles que são mais chegados do que os irmãos, não é verdade? Então, abençoado, muito obrigado aí. E também falar a vocês das diversas redes sociais que nós estamos inseridos, como por exemplo o TikTok, né? Tá aí o TikTok, nós temos uma live lá toda sexta-feira. Abençoado, vai lá e nos segue. Não deixe de nos seguir lá, porque temos materiais novos lá que somente será feito para aquela plataforma, e sem contar com a deliciosa live que nós temos todas as sextas-feiras. Quem participa sabe do que eu estou falando, tá? Então vai lá, persiga a gente lá também no TikTok, tá legal? E temos também uma outra plataforma que é a Kawaii, né? Não sei se vocês conhecem, os abençoados aí devem conhecer. Temos também materiais lá no Kawaii, temos também no Facebook, tá, abençoados? Abençoados aí que quiserem seguir-nos lá no Facebook, fiquem à vontade, está aparecendo aí a nossa arroba, né? Arroba Graça Pura 5, vai lá e se inscreva também no Facebook para nos acompanhar. E temos o Instagram, né? Nosso Instagram também está aí. Temos essa plataforma aqui também, né? Claro, essa daqui é a plataforma principal desse canal, do canal do YouTube. Tá bom? Estamos entendidos aí? Abençoados, vamos a um tema gostoso? Eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque me chama bastante atenção por causa do fato de ser as bodas, né? Vamos tratar de um casamento. Quando a gente fala de casamento, a gente fala de coisas boas, né? Coisas gostosas, presentes, né, abençoado? A gente vai falar sobre tudo isso aí. Então nós chegamos a um dos pontos mais bonitos dessa profecia que estamos analisando, que é o livro de Apocalipse, que é as bodas do Cordeiro, né? Então, nesta cena que nós vamos apresentar para vocês, nós vamos ver o casamento de Cristo em seu reino. Nós vamos analisar esse simbolismo, a nova aliança entre Jesus e a igreja, tá? Que somos nós, tá, queridos? Ressaltaremos também que no Antigo Testamento, a aliança de Deus com Israel era simbolizada por um casamento. Então, não é uma coisa que a gente tirou da nossa cabeça, é uma coisa que já vem lá desde o Antigo Testamento, onde Deus era o marido e Israel a esposa. E que agora, no Novo Testamento, Jesus, né, se refere a igreja como a noiva de Cristo. Vamos procurar escritos em Paulo também, Paulo confirmando isto. Enfatizaremos para vocês que essa representação não implica em uma substituição ética, tá bom? Étnica, tá? Não é que nós hoje passamos a ser israelitas, judeus, não. Vocês vão entender isso aí, tá? Nós vamos destacar que a igreja cristã não substitui os judeus na nova aliança de forma étnica, tá bom, abençoado? Então vocês vão entender também isso aí. E, finalmente, mencionaremos que a consumação desse casamento já foi realizada, identificando a Nova Jerusalém como a noiva de Cristo. Tá bom, abençoado? Mas, antes da gente prosseguir nesta mensagem, eu queria pedir a todos vocês que ainda não se inscreverem nesse canal. Você está fazendo isso? Você está vendo esse canal de clandestino? Você é um agente secreto? Não faça isso. Principalmente se esse canal tem te dado aí argumentos para você pensar, né? Quer melhor coisa do que pensar? Eu gosto muito de pensar. E tudo que eu faço é reflexo do meu pensamento. Então, se esse canal tem te trazido isso à tua vida, se inscreva, tá? Se inscreva, toque o sininho para que o YouTube te avise, comentem, deixe seu like, tá, abençoado? Não esqueça de deixar o seu like não, principalmente se você já está no nosso canal há mais tempo. Às vezes você fala assim, poxa, mas eu tenho que dar like. Abençoado, sabe por quê? Porque essa plataforma, ela entende que a quantidade de likes, comentários, é que tem pessoas interessadas em ver. Então, se tem muitas pessoas interessadas em ver, por que não apresentar este conteúdo para outras pessoas que vê lá na timeline do YouTube, para achar lá o nosso canal e assim poder desfrutar
dessa liberdade e dessa libertação, né? Porque é liberdade com libertação. Então tá aí o recado, não deixa de fazer isso, tá? E temos também aí as nossas apostilas, os abençoados. Estamos hoje tratando desse tema que está na apostila número 11, uma glória tremenda, né? E eu queria convidar você a estar adquirindo essa apostila, né? E onde eu faço isso, André? Você tem a oportunidade de visitar esse site que vai aparecer para vocês aí, tá? Onde estão lá as nossas apostilas, tá? Lá você vai entender melhor como funciona e tal. E se você quiser me procurar no WhatsApp para fazer para saber com mais, vamos dizer assim, com mais intimidade, né? Com mais propriedade, que às vezes o abençoado, como é que é? Tira foto para mim, eu tinha aqui. Tá aqui, olha. Tá aqui. Eu tenho aqui a apostila número 8, tá vendo? Esse aqui é o nosso material, pessoal, tá vendo? Ela é encadernada, ela é feita aqui atrás, tá vendo? Tem uma capinha preta aqui que é para não sujar. Nós temos aqui aproximadamente 50 páginas, né, que vai. E na outra folha a gente resolveu não economizar, deixar para vocês aí, para que vocês venham anotar os estudos, né? E isso é muito interessante, porque você vai lendo aqui, você vai tendo entendimento e aqui você vai anotando, né? E aquilo ali vai servir para você, para a sua vida inteira. Então nós cremos nisto, né? Que nós podemos melhorar aquilo que Deus nos deu, já nos aperfeiçoou, né? Então, por que não adquirir? E, por outro lado, também você vai estar ajudando a gente aqui da Graça Pura a continuar pensando que isso aqui vale a pena. Tá, abençoado? Tá aqui, apostila número 8, módulo número 8. Temos 11 módulos, ou 11 apostilas, e cada apostila tem exatamente, deixa eu ver aqui, nós temos exatamente 10 temas, tá aqui. Deixa eu ver se tá... Tá vendo? 10 temas. Ali tá. Apocalipse, a luz das profecias, parte 2. Então, tudo isso aí está nas nossas apostilas, que vou te falar uma coisa, hein? Vale a pena. Tá bom? Então, adquira, procure hoje mesmo, né? Através do WhatsApp, e você vai se inteirar melhor das nossas apostilas. Vou colocar de novo aí o WhatsApp, que não custa nada, tá aí? Se você quiser também entrar em contato comigo, fique à vontade. E nós também temos o nosso livro, né? Nós temos o nosso livro que vai aparecer para você, que já está fantasiado o estúdio aqui, né? Tem aqui, não, tem aqui, tem ali em cima, tá vendo? Então, tudo isso aí preparado para você. E esse livro é muito bom, tá? Esse livro vai te desafiar a não somente começar a entender uma doutrina, que é o inferno, que sai da Bíblia de um jeito e chega 2000 anos depois totalmente mudada, dilacerada, vilipendiada, enfim, né, adulterada, enfim, né, abençoado, você vai entender isso aí. E isso vai te causar o seguinte, esse é o nosso objetivo, o incômodo de você também querer saber como se formou as outras doutrinas, né? Se em uma doutrina eles fizeram isso, imagina com as outras. Então eu quero te convidar aí a você não ser mais a mesma pessoa, porque esse livro aqui vai mudar a sua vida e eu recebo isso. Tá bom, abençoados? Era só isso? Acho que é só isso, né, abençoado? Então, por enquanto é só. Vamos então à cereja do bolo? É por isso que eu falo. Vem pra graça que eu te explico. Saiu baixinho, né? Vamos de novo. Vem pra graça que eu te explico. Vamos ver. Deixa eu primeiro fazer isso aqui, peraí. Agora vai. Vem pra graça que eu te explico. Agora sim, né, abençoado? Entrou a vinheta, veio mesmo como tem que ser essa palavra. Então, queridos, vamos lá ao versículo que vai dar, né, vai startar nós começarmos a contemplar esse casamento. Seja bem-vindo, você está no casamento aí que já aconteceu aí há 2000 anos atrás, tá? Já aconteceu as bodas do Cordeiro. Se tem aí alguém pregando que ainda terá as bodas do Cordeiro, esse não está contextualizado com a palavra, tá bom? Então vou apresentar para vocês aí, tá aí. Está em Apocalipse, capítulo 16, versículos 6 e 9, e diz o texto: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, como o som de muitas águas, e como a voz de um grande trovão que dizia: Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro,
e sua mulher já se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as ações justas dos santos. E o anjo me disse: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E ele me disse: estas são verdadeiras palavras de Deus. Seja bem-vindo, abençoado. Bem-vindo às bodas do Cordeiro. Que lindo, né? Então, o que nós estamos vendo aí, queridos, nesses versos, né? A cena de um casamento. E esta cena simboliza o quê? A nova aliança entre Jesus e a igreja. E quem é a igreja? São os templos? São construções? Não, foi nos ensinado que a igreja somos nós. Então, essa igreja que ele estabeleceu. No Antigo Testamento, meus irmãos, como nós vimos por várias e várias vezes aqui neste canal, a aliança com Deus, né, a aliança de Deus com Israel, ela era simbolizada pela imagem de um casamento, onde Deus era o marido e Israel era a esposa. Vamos ver? Oséias, capítulo 2, versículo 19. Vamos lá ao Velho Testamento. E diz o texto: eu me casarei com você para sempre, e lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Irmãos, e isto não faltou da parte de Deus para a nação que ele escolheu, que foi Israel. Você também vai encontrar referências, tá? Em Isaías capítulo 54, versículo 1 ao versículo 8, e Ezequiel capítulo 16, versículo 7, tá? Depois vocês vão lá e vejam e leiam. Então, meus irmãos, no Antigo Testamento, Deus é descrito como casado com o seu povo. Já no Novo Testamento, Jesus usou a figura de uma festa de casamento para ilustrar o reino dos céus. Você pode encontrar em Mateus capítulo 22, versículo 2, o 3, que nós vamos ver, e no capítulo 25, tá? Depois vocês pegam lá Mateus e leiam, vamos ler Mateus 22, versículo 2 e 3, que diz o texto: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então, abençoados, essa é uma cena que Jesus usou para se referir, né, a um casamento também, em relação à nova aliança. Depois vocês leiam aí todo o capítulo 25, tá bom? E o apóstolo Paulo também falou, né, também se referiu explicitamente à igreja como a noiva de Cristo, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, que vamos ler, e Efésios capítulo 5, versículo 23. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Diz o texto: pois o cuidado que tenho com vocês do próprio Deus, eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo. Olha que coisa linda, né? Então, lá em Apocalipse, né, apresenta a consumação desse casamento, como já realizada, onde o quê? A Nova Jerusalém, ela é identificada como a noiva de Cristo. Vamos ler Apocalipse capítulo 21, versículo 9 e 10, diz o texto. Tá aí. Então um dos 7 anjos seguravam as taças, os 7 anjos que seguravam as 7 taças com as últimas 7 pragas, se aproximou e me disse: venha comigo, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito até um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Olha que maravilha. Então, abençoado, Jesus, em seu ministério terreno, ele salientou uma vez que, em relação à questão do divórcio, que não era a vontade de Deus sobre uma união, né? Se uma união ela é feita por amor, por que lá na frente vai haver o divórcio? Então não era a vontade de Deus a dissolução de um casamento. Mas devido à dureza do coração do homem, diz que Deus permitiu a Moisés que desse carta de divórcio.
Mas dentro de um casamento, meus irmãos, o que justifica a anulação dele é o quê? É a fornicação ou o adultério. Por quê? Porque mediante a estas práticas de fornicação ou adultério, o casamento estaria assim dissolvido naturalmente. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32, que eu estou falando desse texto. Diz lá: também foi dito, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Mas eu vos digo que quem repudiar sua mulher, exceto por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. E quem casar com a divorciada, comete adultério. Irmãos, e tem um detalhe aqui muito importante, tá? Se o cônjuge traído perdoar e consentir a viver de novo com o adúltero ou o fornicador, pode assim estabelecer de novo o seu casamento, tá? Então, isso aqui não é uma regra, adulterou, acabou. Não, isso depende de cada um. Automaticamente, até nos dias de hoje, para a justiça, um casamento ele é dissolvido quando há traição, que é o que está falando o texto aqui. Então, é isto que nós estamos assistindo na história do povo de Israel, não é verdade? Eu tenho mostrado aqui neste canal várias situações em que o povo de Israel quebrava essa aliança, né? E Deus, atenção, Deus sempre perdoava essa nação, e por várias vezes. Então eu selecionei aqui 2 versículos para mostrar essa situação, né, da traição da nação, e Deus ainda continuou com eles. A primeira é Isaías capítulo 50, versículo 1. Diz o texto: assim diz o Senhor, acaso sua mãe foi mandada embora porque me divorciei dela? Vendi vocês como escravos para meus credores? Não foram vendidos por causa de seus pecados, e sua mãe se foi por causa da rebeldia de vocês. Olha aí. Agora Jeremias capítulo 3, versículo 8, diz o texto: ela viu que me divorciei da infiel Israel, por causa de seu adultério. Mas Judá, irmã traiçoeira, não teve temor algum, também me deixou e se entregou à prostituição. Irmãos, são 2 textos contextualizados no Antigo Testamento, nos quais eles já se cumpriram. É um fato. E Deus continuava ainda com Israel. Vários exílios que Deus permitia que seu povo caísse, para que aprendessem, para que houvesse um renovo, e mesmo assim o povo, na hora que voltava de novo para a terra prometida, este povo continuava com seu adultério. Então, na verdade, meus queridos, o Senhor nunca se separou de vez no Antigo Testamento, como fez agora, como estamos vendo em Apocalipse, ao ponto de quê? De celebrar o casamento com outra, que no caso é a sua igreja. Vocês estão entendendo? Deixa eu voltar só um pouquinho aqui com a minha imagem. Vocês estão entendendo, queridos? Veja bem que lindo, né? O Senhor por várias vezes perdoou Israel, né? Em seu ato de adultério. O Senhor consentiu de viver com ela, vamos dizer assim, fazendo uma analogia do casamento, mesmo sabendo que ela era adúltera. Olha só. Então, abençoado, as constantes faltas desse povo minam a aliança que eles tinham com Deus. Simbolizado o quê? No adultério. De modo que Deus pôde agora formar o quê? Uma nova aliança. Por isso que Jesus falou, né? Que no caso de infidelidade conjugal, automaticamente o casamento estava desfeito, tá? Isso é o quê? Isso é a autorização, né, de Deus agora formar uma nova aliança. Simbolizado o quê? Em um casamento com outro povo. Depois vocês leiam lá Mateus capítulo 21, do versículo 33 ao 45, para contextualizar vocês melhores aí, tá? Melhor aí. Agora, Paulo também falou sobre isso, lá em Romanos capítulo 7, versículo 3. E ele diz lá o quê? Ainda se o cônjuge morrer, aquele que ficar vivo pode se casar novamente. Vamos ver Paulo falando isso? Eu vou falar porque eu estou trazendo essa quantidade de versículo aí para a gente apresentar para vocês. Tá aí, ó. Romanos capítulo 7, versículo 3 diz o texto: portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério, a não ser que seja dada a carta de divórcio. Mas, se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Aí está falando da viuvez, tá? Vocês vão entender isso que eu estou falando. Então, na realidade, quando a Jerusalém da terra
foi totalmente destruída lá no ano 70, aqui estava representando o quê? Sua morte para Deus. Ela foi queimada, como diz a lei do adultério em Israel naqueles dias. Que se fosse pega em atos de adultério, teria que ser queimada e apedrejada. Tá? Ou apedrejada, né? Então, no caso ali, até mesmo, queridos, se nós formos notar, Israel, Jerusalém, foi apedrejada, né? Você vê que tinha aquelas catapultas, né? Que o exército romano usava para destruir Jerusalém. Então, ela foi literalmente apedrejada e literalmente ela foi queimada, como diz a lei. Tudo dentro da lei, né? Então, nesse exato momento, o que acontece? Surge a Igreja Gloriosa, no qual está celebrando esse novo casamento. Tá, meus queridos? Então, essa é a imagem que nós temos agora, desse exato momento de Apocalipse, no livro que nós estamos estudando. Então, abençoados, na verdade, agora, nós vamos entrar no tema da mensagem, e eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Eu vou mostrar agora para vocês que é a parte mais difícil, né? Porque a primeira parte se trata de uma nação, tá? Mas no que concerne as questões dos homens, tá? Em relação aos homens, é um pouco mais complexo. Ou seja, Deus se divorciou da nação, mas não dos seus filhos, tá? Deus jamais faria isso. Eu vou mostrar para você por quê. E eu queria que você, a partir de agora, prestasse bastante atenção nessa mensagem, tá? Então, meus queridos, o relacionamento de Deus com os homens é mais complexo do que um simples casamento, tá? Não vamos ver uma imagem de casamento. Assim como Jesus usou muitas parábolas para explicar a dinâmica do reino dos céus, e nós já vimos aqui neste canal várias mensagens em que explicamos estas parábolas, agora a nova aliança usa mais de uma interpretação ou uma ilustração para entendê-la. Irmãos, se apenas essa comparação fosse feita do casamento desfeito, como vimos agora, nós poderíamos deduzir-se que a igreja da nova aliança substituiu a antiga aliança de Israel. Mas não é isso. Ela mudou, não foi substituída. Uma vez que Deus se divorcia de sua esposa adúltera, que também a condena à morte por apedrejamento e queima, que eu já expliquei para vocês, ela se casa o quê? Ele se casa com uma donzela pura. No entanto, meus queridos, esta ilustração mostra a relação de aliança entre Deus, Israel e a igreja. Vocês vão entender isso aí. Então, na questão de origem e continuação, entre ambas as alianças, há a analogia da oliveira, que Paulo fez lá em Romanos capítulo 11. Vocês já leram Romanos capítulo 11? Ali faz uma analogia tremenda que serve até os dias de hoje para nos contextualizar disto, tá? Se você não leu, leia, tá bom? Para que você possa entender o que nós estamos querendo passar para vocês. Então, Paulo começa seu discurso afirmando que Deus não rejeitou o seu povo. Olha só que interessante, está lá no versículo 1 de Romanos 11. Vamos ler. Diz o texto: então, pergunto, mas com a pergunta, Deus rejeitou seu povo, a nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo, Paulo apontando para ele, sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Irmãos, e que assim como uma oliveira quebrou e enxertou ramos, Israel foi poda. Israel foi podado. De que foi podado Israel? De indivíduos maus. E nós temos trazido aqui nesse canal, se você não viu os estudos anteriores, você precisa ver, porque a própria nação começou a perseguir a noiva prometida de Cristo. Começou a perseguir a igreja do primeiro século, que consistia em 95% de judeus que se convertiam ao cristianismo. Então, por sua vez, outros indivíduos foram o quê? Acrescentaram a ela. E quem são estes, irmão? Indivíduos que foram acrescentados. Quem foi? Foram os gentios, que no antigo pacto não podiam participar dessa eleição.
como apresentado entre os versos 11 de Romanos capítulo 11 ao verso 24. Então, Paulo afirma, através de outras figuras comparativas, que os crentes judeus e gentios, no sacrifício de Cristo, fazem parte da mesma aliança. Vamos ver? Gálatas capítulo 6, versículo 15. Glória a Deus. Que glória essa mensagem, né, abençoado? Que luz, né? Veja bem, tá aí. Diz o texto: não importa se fomos circuncidados ou não. Olha o que Paulo fala. O que importa é que fomos transformados em nova criação. Irmão, você é uma nova criação, independente da sua nacionalidade, independente de sua étnica. Você é uma nova criatura, porque você foi eleito para isso. Porque para entender essa escatologia consumada, o preterismo completo, meu irmão, tem que ser. E depois vocês vejam também Efésios capítulo 2, tá? Do 13 ao 22. É importante vocês anotarem isso aí e ler depois, tá bom? Irmãos, então não há nenhuma substituição étnica por parte dos gregos em detrimento dos judeus na nova aliança, né? Ou seja, os gregos e nem qualquer outro povo. Então não está sendo substituído os judeus da nova aliança de forma étnica, não está. Porque muitas das vezes, se a gente não explicar isto, né, pode haver irmãos aí, né, que queira usar costumes judaicos, né, achando que hoje nós substituímos um povo. Não é isso, irmão. As escrituras não querem dizer isto, tá? Então, dentro da estrutura do Apocalipse, que nós estamos vendo, há referências a certos assuntos que são explicados posteriormente, né? Ou seja, alguns temas dentro de Apocalipse, deixa eu voltar aqui com a imagem, alguns temas de Apocalipse a gente só vai encontrar visitando outros temas aí mesmo no livro de Apocalipse, tá? Então, isso é um fato. Então, dentro dessa estrutura, é isso aí que acontece. Agora, existe temas como esse, a gente vai encontrar, nesse que nós estamos analisando, nós vamos encontrar somente aqui. Não existe outra referência. Então, o que está acontecendo aqui? Há uma noiva pura, com vestidos limpos, porém, não é até o capítulo 21 em que ele é totalmente apresentado. Este casamento, ele representa a nova aliança e coincide com a plena chegada do reino dos céus, como se vê na doxologia em Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Vamos ler de novo? Nós já lemos lá no começo, mas eu só separei só o versículo 6, está aí. Diz o texto: em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Glória a Deus. Irmãos, vocês sabem o que é uma doxologia? Uma doxologia é uma adoração, um louvor a Deus, destacando a grande glória do Pai. Então, nisso aí que nós estamos vendo, querido, a nossa posição preterista completa, tá? Por isso que eu falo que as nossas interpretações são lisas, são coesas. Ela postura firmemente que o reino dos céus é representado no mundo pela igreja cristã. Então, o reino dos céus, irmão, você é um representante do reino dos céus neste mundo. Por isso que você se enxergar neste reino é essencial para que você viva, para que você seja a luz do mundo. Então, isso é uma realidade presente em pleno vigor. Enquanto Cristo reina verdadeira e autenticamente sobre o mundo, sem espaços para ambiguidade, irmãos. Preste atenção nessa palavra. Sem espaço para duplo sentido. Sem espaços para duplo entendimento. Ou seja, aqui no que nós estamos vendo neste versículo, não cabe outra interpretação. E isto, irmãos, não pode gerar incerteza ou confusão na interpretação. Por isso que, irmãos, que aquele que fizer outra interpretação fora desse contexto pode acabar indo por caminhos
tortuosos. Então, queridos, o que nós estamos vendo aqui, deixa eu voltar aqui, o que nós estamos vendo aqui é mais claro que o dia. Estamos entendidos, abençoados? Olha, é por isso que eu sempre tenho essa preocupação com vocês, de estar sempre colocando vocês a par, sempre chamando a atenção, né, de modo carinhoso. Por quê? Porque tem alguns abençoados que acabam se aventurando por aí em canais que parece que tem um compromisso com as escrituras, né? Mas não, você vê que são canais que às vezes eles gostam mais de treta, né? Eles ficam jogando aquela sementinha entre os irmãos, já viram? Então, eu quero chamar a atenção a você em relação a isso aí, tá? Eu, por exemplo, particularmente, eu não vou, irmão. Então, essas pessoas, elas querem atrair o foco para si e não divulgar a simplicidade dessa palavra. Porque é simples, está claro. Eu hoje, irmãos, eu hoje me considero, com a licença da expressão que eu vou usar, hoje eu me considero como ouvidos de ovelha. Nem tudo eu escuto. Sabe por quê? Porque eu tento me poupar. Porque essa grande visão que nós estamos tendo agora, de que nós não substituímos Israel. Não. Hoje nós fomos enxertados na oliveira. E glória a Deus. E isso é o nosso conhecimento. Isso é o conhecimento nosso dado por Deus. E essa eleição de chamar a esse conhecimento é que faz a diferença, você se enxergar no reino de Deus, no reino dos céus. Para quê? Para que você possa ser luz para outros povos. Não foi esse o chamado de Deus com Israel naqueles dias? Qual foi o chamado? É para eles serem luz. E hoje nós temos essa incumbência de sermos luz, sem a lei, sem estar com o fermento da lei. Por isso que nós hoje estamos ressignificando todas essas situações, a questão de diabo. O diabo precisa ser eliminado de uma vez por todas da mente das pessoas. E quem vai fazer isso? A quem Deus está dando luz. Por isso que você não pode escutar qualquer coisa. Por isso que Deus nos elegeu, irmão. E tem gente falando aí e ensinando que não há, que o reino de Deus acabou, irmão. Que Deus não elege mais ninguém. É claro que Deus elege. É só ouvir uma mensagem, irmão, você ouvir uma mensagem, ou essa mensagem, e comparar com outras. Bom, abençoados, estamos chegando então ao final dessa rápida mensagem. E no próximo estudo, tá? Não percam sobre esse livro, nós vamos ver dentro da palavra que todas as promessas foram cumpridas, tá? Então, nesse exato momento em que Cristo está casando com a sua noiva, há uma completude da palavra de Deus, tá? Ou seja, nós vamos ver a vitória dessa palavra. Então não é mais esperança. Hoje nós não vivemos mais em esperança, nós vivemos a imagem real, nós vivemos a realidade. Então o presente, irmãos, está aí para nós. E presente foi feito para abrir, irmão. Hello? Tá se ligando aí? Presente foi feito para abrir, presente foi feito para ficar fechado, não. O sistema que deixou fechado, nós não, nós abrimos. Então você precisa abrir, e é isso que nós vamos abrir na próxima mensagem, esses presentes. Eu vou deixar de forma clara para vocês, tá bom? Então não percam a nossa próxima mensagem, tá legal? Então mais uma vez eu peço a vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, meu querido, não faça isso, tá? Se inscreva, deixe o seu like, comentem à vontade, tá? Compartilhe nas redes sociais que vocês pertencem, tá? E não esqueçam, tá, abençoado? Adquira as nossas apostilas. Esse tema aí está na apostila 11, tá? Quem quiser se aculturar, fica à vontade. E claro, mais uma vez, com certeza, aqueles que estarão adquirindo estará ajudando aqui ao nosso canal a manter sempre essa qualidade e a pensar em projetos maravilhosos como este das apostilas que nós estamos sabendo e entendendo que isso será revertido para a próxima geração que vem aí e que precisamos trabalhar para eles, tá? Então seja um apoiador também desse canal, seja um apoiador dessa palavra, tá? Nós aqui, nós precisamos também, tá legal? Bom, abençoados, agora sim, eu vou ficando por aqui. Graça e paz a vocês e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.
Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.